Imagine-se vigiado o tempo todo, em um lugar onde todo mundo tem o mesmo pensamento político, num contexto de guerra constante que não cabe nenhum tipo de prazer. Pense em um lugar onde o governo nunca está errado, onde todo mundo faz tudo de forma coletiva, mas está sempre se sentindo sozinho. A sua vida seria tão controlada que até mesmo o momento do seu excesso seria determinado pelo partido, que te concede 1 minuto de ódio para que você consiga extravasar toda a sua raiva. Imaginou? Bem-vindo a 1984. Então, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Verso em Prosa Literatura. E nesse mês de dezembro, nós vamos ler aí uma obra famosa, clássico, sobre o tema distopia. No mês de novembro, nós lemos aí Admirável Mundo Novo e O Conto da Aia. Se você não leu, corre lá, ainda dá tempo de você acompanhar essa discussão, resumo e resenha dessas importantes obras. Mas antes de mais nada, antes de falarmos sobre o resumo do livro 1984, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, nos acompanhar nas redes sociais, isso é muito importante para que a gente possa continuar dando prosseguimento ao canal, saber aí a sua opinião, saber como você também lida com essas obras, se você já leu, se você tem interesse de ler outras obras cuja temática seja distopias, conte um pouco para nós. Gente, a obra de George Orwell, meu inglês aí, very good, very nice, very beautiful. George Orwell, ele nasceu na Índia em 1903 e foi morar na Inglaterra. Sendo jornalista, um jornalista, ele traz uma visão um pouco diferenciada para suas narrativas a partir de uma abordagem ou de um tom, digamos, um pouco mais político. Então, existe uma certa profundidade na abordagem narrativa que esse autor realiza nos seus textos. Em 1974, não é diferente. A obra trata de uma sociedade em que existe uma força, um poder que controla essa sociedade de forma muito repressiva, ameaçadora. Os personagens, aquela sociedade vive em um clima de constante vigilância. A Flávia já deu um pouco desse tom no início da abertura desse vídeo. Essa sociedade chamada Oceânia, esse universo distópico, ele é composto de 3 grandes continentes ou 3 grandes países aí, que seria a Eurásia, a Lestânia e a Oceânia. E nesse lugar, nessa Londres desenhada por George Orwell, existe uma figura do grande irmão ou do Big Brother, Essa figura autoritária que domina, que controla toda a sociedade, uma figura quase que abstrata, porque não se sabe ao certo quem é o Big Brother, E aí aparece o nosso grande protagonista, Winston Smith. Winston Smith, ele trabalha em um dos grandes ministérios do partido, o Ministério da Verdade. A gente poderia dizer que, na verdade, é o Ministério das Fake News. Porque o Winston, ele manipula, ele subverte os registros de tal forma a que tudo aquilo que o Big diz, ou prever, ou diz, seja confirmado a despeito dos registros, a despeito dos fatos reais que aconteceram. Outra coisa muito interessante na leitura desse livro, dessa obra, dessa narrativa, é como essa sociedade ela não tem contato com o passado, exatamente em função dessa manipulação. Uma coisa interessante, por exemplo, é que o Winston não sabe nem ao certo que data é, que ano que eles estão, exatamente por essa alteração dos registros, alteração dos fatos e essa manipulação constante dessa sociedade. Aparece também como figuras importantes dessa narrativa, a figura da Júlia, que é aí uma mulher que se apaixona pelo Winston, uma mulher super, digamos, independente, também contrária ao partido, mas sem uma grande preocupação com o coletivo, ela está mais preocupada com ela mesma, pela qual o Winston vai nutrir ali um grande
sentimento por ela, e aí ao longo da narrativa a gente vai ver o que acontece, né, com esse casal aí, lembrando que é uma narrativa distópica. Então, assim, digamos que o futuro não é lá muito alvissareiro para esse casal. Aparece a figura do O'Brien como uma espécie de antagonista, né? Então, no início da narrativa, o Winston tem certas expectativas em relação ao O'Brien, né? Quase como uma espécie de confidente. Outro elemento interessante da narrativa é a escrita do diário, né? Essa ideia do Big Brother, que tudo vigia, que tudo sabe, o Winston, como um ato de rebeldia, ele começa a escrever um diário às escondidas, né? Porque nessa sociedade até pensar é crime, né? E é muito interessante, porque nessa sociedade não há leis. Não há leis, mas há punição, né? Ou seja, essa sociedade altamente repressiva condena qualquer forma de pensamento subversivo que venha contra essa dominação ou contra esse governo, esse poder ali instaurado. Aparece também a figura do grande inimigo dessa sociedade, que é aquilo que vai dar um mote para esse controle social, que é a figura do Goldenstein, né? É muito interessante também a ideia dos minutos de ódio ali, em que você tem uma figura de um inimigo projetado, que você também não sabe quem é, você não conhece, mas porque disseram que existe esse inimigo, que a todo tempo está à espreita, procurando, né, atacar aquela sociedade, e aí existe essa justificativa para as ações do partido. Outra coisa importante da gente poder ter um pouquinho mais de atenção ao longo da leitura é como essa sociedade ela vai sendo pensada, né? 15% dessa sociedade é formada pelos membros do partido, que tem as suas funções específicas dentro dos ministérios, né? E são ministérios muito, no mínimo, contraditórios, porque o Ministério da Paz é o Ministério da Guerra, o Ministério da Pujança é o Ministério da Escassez, né? O Ministério da Verdade é o Ministério da Mentira, e o Ministério do Amor, nossa, o Ministério do Amor, o que menos se tem é amor naquele lugar. Então, a obra de George Orwell é uma indicação, né? Uma dica de leitura importante para nós que gostamos de literatura, para nós que queremos emergir nesse universo como uma referência, né? Podemos dizer que até um cânone da temática distópica. Para saber mais um pouco sobre essa obra, aspectos mais específicos que permeiam essa narrativa, nós vamos dar continuidade aí à nossa discussão, à nossa conversa. Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade a tudo isso que o Eduardo falou, vou destacar aqui, apresentar um pouco a hierarquia e as funções sociais nessa sociedade de 1984. Esse livro é surpreendente, é algo que você fica, depois da leitura, você fica refletindo. Enfim, nós vamos até ver com a Bárbara um pouco o que tem de semelhança, e com a Flávia a questão dos controles. Mas vamos falar um pouquinho dessa sociedade, né? Dessa sociedade do grande irmão, né? Que é uma sociedade que é dividida em 3 grupos. É uma sociedade estrutural, piramidal, sendo que no topo da pirâmide a gente tem o grande irmão, que é para ele em que tudo converte e ele observa tudo e a todos. Depois nós temos, né, como eu falei, a gente pode dividir em 3 classes, os altos, os médios e os baixos. Os altos são os membros, os núcleos do partido, que controla toda a sociedade, ditam todas as regras, ordenam o que cada pessoa pode ou não pode fazer. Principalmente, vigiam a conduta de todos. São detentores do grande poder. E aí, abaixo dos altos, nós temos os médios, que são as pessoas que trabalham nos ministérios. São um elo entre a classe alta e os baixos. Possuem uma condição melhor que os proletários, mas são controlados pelos membros do partido, através das telas. E esse controle se dá a todo momento, a todo minuto. Porque, como bem o Eduardo falou, as pessoas não podem nem pensar, e isso é controlado. E, por fim, abaixo,
nós temos os proletários, que ficam à margem dessa sociedade. Eles não detêm conhecimento, educação, não possuem condições financeiras, vivem nos subúrbios, né? São oprimidos e totalmente controlados pelos altos. São a grande maioria dessa sociedade. Só que, por não ter conhecimento, eles aceitam tudo. E é muito interessante que a definição de qual categoria que a pessoa vai participar, se elas vão fazer parte do núcleo do partido ou se vão trabalhar nos ministérios, ocorrem aos 16 anos. Aos 16 anos, essa pessoa, ela vai, o núcleo do partido vai perceber qual que é, né, a função dessa pessoa, em qual dessas categorias ela se enquadraria. Uma vez que é escolhida, né, não há possibilidade de ascensão ou mudança de categoria. Inclusive, é até possível que nasce uma família de proletários e com 16 anos essa pessoa ela é escolhida para pertencer ao núcleo do partido. Depende muito daquela condição de aceitação das regras, né, que são impostas. Tem uma parte no livro que é muito interessante, que fala o seguinte, sobre a estrutura dessa sociedade, que fala: seus governantes não estão ligados por laços de parentesco, mas pela adesão a uma doutrina comum. É verdade que nossa sociedade é estratificada, e muito rigidamente estratificada. Aliás, de um modo que, à primeira vista, parece corresponder às linhagens hereditárias. Então, na verdade, aqui é dividida de acordo com o que você aceita da doutrina do partido. E engraçado, o fim, né, que os mais brilhantes, que talvez se tornassem núcleos de descontentamento, são simplesmente identificados pela polícia das ideias e depois eliminados. Então, se aquela pessoa é identificada, né, como qualquer núcleo de descontentamento, ela não vai pertencer a nenhuma das classes, ela vai simplesmente ser eliminada. Bem, é essa a forma como se apresenta essa sociedade, né, do grande irmão. Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses controles nessa sociedade pela Flávia. Uma sociedade totalitária direcionada exclusivamente para o Estado precisa, no mínimo, de controle e vigiar as pessoas constantemente. Para isso, no livro, traz o recurso das teletelas. Nenhum membro do partido escapa do olhar do grande irmão. A teletela era uma espécie de televisão, cujo conteúdo se limitava a músicas, a notícias e recados do partido, mas também era uma câmera, estava ali pronta para captar qualquer expressão ou atitude que parecesse suspeita no sentido de ideias contra o partido. Mas essa vigilância toda nem é a parte mais assustadora da história. A verdade era completamente distorcida, a ponto de você ter que aceitar duas verdades contraditórias ao mesmo tempo. Era o chamado duplo pensamento. A única verdade aceita era uma verdade coletiva e imortal que existe apenas na mente do partido. Tudo era muito dúbio. Por exemplo, o Ministério do Amor era responsável pelo controle das pessoas, como Eduardo disse, através de torturas e lavagem cerebral. O lema do partido era: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O que já mostra essa ideia e tem significados muito mais profundos que oportunamente a gente vai trabalhar no vídeo de frente. Muitos recursos eram necessários para isso. Algumas estratégias eram usadas. Por exemplo, como o Eduardo já falou, os dados históricos eram modificados em todos os veículos de informação para que tudo parecesse que o governo tinha um comportamento coerente, para que tudo ficasse alinhado com o objetivo do Estado, né? Por exemplo, em determinado momento, a Oceânia estava em guerra com a Eurásia com o apoio da Lestat. Depois, de um dia para o outro, e ninguém questionou isso, a Oceânia mudou de lugar. E era esse tipo de coisa que tinha que ser aceita como se fosse natural. Afinal, se você pegasse qualquer registro, tanto do presente quanto do passado, mostra que a Oceânia sempre esteve daquele lado, como se ela nunca tivesse mudado de lado. Isso tudo para realmente parecer que o governo tinha, ao longo de toda a sua existência, um único comportamento coerente.
Porque, de acordo com a explicação do nosso personagem O'Brien, quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado. Bom, uma outra estratégia usada era chamada nova fala, que é uma espécie de nova língua que extinguia muitas palavras que a gente conhece, por exemplo, ciência, e as poucas outras palavras que restaram tinham significado totalmente atrofiado. Isso para quê? Com o tempo, com o passar dos anos, se alguém tivesse algum pensamento mais complexo, crítico ou filosófico, essa pessoa ficaria impedida de se expressar, porque não existiriam palavras para isso. Uma última estratégia que merece destaque é a limpeza humana que eles faziam. As pessoas que eram pegas pelo Ministério da Verdade ou sumiam completamente, e aí a sua existência era apagada, eram vaporizadas como se nunca tivessem existido, ou elas eram torturadas para serem reeducadas para voltar para a sociedade. Isso tudo, o livro conta com muitos detalhes, é um livro super interessante, muito complexo, mas dá a possibilidade de enxergar outras inúmeras formas de controle. Eu só destaquei aqui as principais. Mas isso tudo para quê? Qual o objetivo, afinal? Bom, mais uma vez, o nosso antagonista, o Brian, esclarece, e é para mim um dos pontos mais impactantes, assim, foi o ponto mais marcante do livro. Ele fala assim, vou reproduzir essa palavra. Só nos interessa o poder em si, nem riqueza, nem luxo, nem vida longa, nem felicidade. Só o poder pelo poder. Poder puro. Assustador, né? Mas, afinal, o que o nosso mundo atual tem de parecido com essa distopia? Conta pra gente, Bárbara. Quando nós falamos de 1984, acho que vocês conseguem perceber a nossa empolgação. Eu já vou falar desde logo que das nossas distopias foi, para mim, a mais instigante. E antes de falar propriamente dessa aproximação entre o livro e o nosso presente, é importante destacar que, na minha opinião, ainda que alguém não se interesse pela leitura do livro todo, talvez valha muito a pena conhecer o capítulo 9, da parte 2, porque é um tratado de política. Por que política? O Eduardo bem ressaltou que o nosso autor era jornalista e tinha posicionamento político bastante definido. Ele tinha uma orientação de esquerda, mas ele não se definia como uma pessoa simplesmente da esquerda ou apoiadora de regimes autodenominados de esquerda. O nosso autor, ele dizia-se de esquerda democrática, o que fazia com que ele tivesse liberdade de criticar tanto os governos autodeclarados de esquerda, quanto os demais governos de direita. E por que isso? Vamos posicionar o autor e essa obra em específico no final da década de 40. E eu estou mencionando esse fato porque todas as comparações elas devem ser feitas com ressalvas. Os historiadores normalmente destacam isso, dizendo que essas aproximações elas sempre devem ter como ressalva o posicionamento temporal, o contexto em que as obras foram escritas, porque aproximações simplistas elas correm o risco de conter incoerências ou uma leitura rasa da obra. Então, feita essa ressalva de que o contexto de escrita da obra é muito diverso do contexto em que vivemos hoje, afinal de contas, no final da década de 40, estávamos saindo, em termos de humanidade, da Segunda Guerra Mundial, com o uso de bomba atômica, estávamos começando a caminhar naquilo que depois se denominou como Guerra Fria. Hoje, portanto, essas premissas de guerra, de um cenário mais policialesco do contexto de vida, não existe e, portanto, nesse aspecto, os contextos são bastante diversos. Entretanto, o que eu vou destacar aqui são alguns pontos bem específicos de 1984 e que depois poderemos retomar no nosso vídeo de crítica. Quando a Flávia fala da teletela, essa espécie de televisão que integrava as casas de todos os membros do partido,
nós vamos poder aproximar a função da teletela ou uma das possibilidades de uso da teletela com as nossas diversas teletelas da atualidade. Qualquer dispositivo eletrônico, não tão somente a televisão, mas o computador, os celulares, tablets, eles têm softwares que captam áudio. E então, eu convido vocês a conversarem sobre algo bastante simples, como pizza. Coloquem os telefones de vocês próximos a vocês e comecem a dialogar sobre pizza durante meia hora. Muito provavelmente, ao abrir algum programa, alguma rede social, o Google, haverá alguma sugestão sobre pizzarias. Por que isso? Porque, de alguma forma, existem indícios e alguns dados assim, mais concretos de que esses dispositivos eletrônicos, eles observam, eles controlam aquilo que nós dizemos. Em 2013, Edward Snowden, um ex-analista do governo norte-americano, ressaltou esse aspecto, essa possibilidade de controle por parte do governo norte-americano. Eu acredito que essa não seria uma exclusividade do governo norte-americano. É possível que exista controle e muitos desses controles nós anuímos ao clicarmos em aceitar os termos de acordo de uso de diversos dispositivos. E então, nós, em alguma medida, somos controlados? Sim. Um documentário do Netflix, já bastante difundido nos últimos tempos, O Dilema das Redes, também vai nos colocar nessa condição de pessoas que são controladas e, por vezes, sem perceber. Assim como eram os membros do partido e os próprios proletas da sociedade de 1984. O controle, por vezes sutil, faz com que nós sejamos identificados como usuários de redes sociais, sem que nós nos apoderemos do significado desta palavra, pois usuários, não raro, dada a polissemia, ressalvada a polissemia, usuários não raros são associados ao consumo, aqueles que consumem substâncias que causam dependência. Então, onde se posiciona a nossa dependência? Talvez seja um ponto de reflexão. Será que essas dependências e esses controles nos permitem um pensamento livre, um pensamento crítico? Será que os mecanismos de simplificação da fala, eles não poderiam ser também expressão de uma simplificação das ideias, como propunha a nova fala? Essas são algumas reflexões. E então, nós podemos imaginar que o mundo de controle de 1984 talvez seja também o mundo que nós nos encontramos, em que o controle ele é importante como estratégia, talvez não de um governo, de um grande irmão, mas uma estratégia de mercado. Acho que nós conseguimos uma sofisticação em relação a isso, porque hoje talvez seja impensável um mundo dividido em 3 grandes áreas, como em 1984, mas nós temos também hoje a possibilidade de um controle, que é um controle imaterial, um controle coletivo. Ninguém sabia ao certo se o Grande Irmão existia, se o Big Brother existia, mas a ideia que ele emanava era uma ideia que se transmitia gerações após gerações. Em determinado momento, Easton pergunta a O'Brien se o Grande Irmão existe, e O'Brien diz, existe. Ah, existe como eu? Você não existe. Então, que existência é essa? É uma existência etérea, uma existência que não é concreta, é uma ideia que perpassa as gerações, os espaços, e que tem a ver com a necessidade de controle, talvez não tanto por um aspecto eminentemente ideológico, como se faz crer em relação ao núcleo do partido de 1984, mas talvez hoje o que seja mais interessante seja um critério ou um controle de natureza econômica, posto que essas ideias de origem marxista, o que nós poderíamos
identificar como tendo apoio em Marx, elas acabaram não prosperando como acreditava-se poder prosperar em 1984. Uma outra questão que nós discutimos, inclusive no grupo, é de abafar, vaporizar as pessoas que tivessem ideias contrárias ao partido. Essa vaporização, ela tinha a ver com a eliminação da pessoa do contexto em que ela pudesse eventualmente influenciar outras, porque essas ideias contrárias, elas não seriam toleradas. Quantas pessoas hoje em dia têm sido canceladas, pois suas ideias não são coerentes com as de um determinado grupo, e ao se cancelar, não fisicamente, é claro, a gente imagina que a nossa sociedade é bastante evoluída para eliminar esse tipo de barbárie física, mas a gente cancela intelectualmente, porque a gente não permite que essas pessoas tenham voz, e então essas pessoas são excluídas do contexto de debate, porque incomoda ouvir aquilo que questiona, incomoda porque a gente tem que explicar aquilo que não precisa ser explicado, afinal de contas, quem detém o poder, conforme a Flávia ressaltou, tem o poder por ele mesmo. Não precisa de muitas explicações, não precisa de muitos porquês. A gente só precisa operacionalizar. É o como interessa, não o porquê. E será que nós também não estamos ingressando nesta engrenagem, nesse jogo de ideias em que os porquês interessam menos? Bom, eu acho que tem muita coisa para ser dita e acredito que o diálogo, pelo menos aqui entre nós quatro, é um diálogo que aceita essas divergências e traz também, conforme já dissemos em outras oportunidades, a pluralidade que nos faz crescer, pelo menos isso é o que nós do Verso em Prosa acreditamos enquanto grupo. E por isso, falar dessas aproximações das nossas 4 distopias com a nossa realidade será melhor debatido quando nós 4 pudermos ter voz. Afinal de contas, ouvir os outros, independentemente da oposição que eles possam ter em relação às nossas ideias, me parece ser uma das lições a serem aprendidas em 1984, para que o desfecho que aqui se encontra não seja um desfecho de desesperança da nossa própria realidade. Bom, eu finalizo a minha fala convidando vocês novamente para se juntarem a nós nas nossas discussões, assim como convido vocês a sugerir o que quer que seja aqui nos comentários e agradeço bastante a todos vocês que estiveram conosco até esse momento. Sejam bem-vindos sempre e expressem sua opinião sempre. Afinal de contas, é com a pluralidade e não com o condicionamento que a nossa realidade pode ser transformada. Um beijo, esse foi o Verso em Prosa de hoje.